Pessoal, recentemente apareceu um notebook gamer aqui no mercado brasileiro, chutando o balde com preço muito agressivo pelo conjunto de hardware que ele tem. E foi justamente esse cara aqui, um Acer Nitro 5 padrão, com visual que a gente meio que já conhece, né? Se a gente olhar aqui atrás, a gente já testou alguns notebooks com esse mesmo design, só que com um diferencial muito interessante, porque dentro desse notebook nós temos uma RTX 3070 Ti. E o melhor disso, o preço dele tá chamando muita atenção, porque tá abaixo dos seus R$8.000. Ou seja, nesse preço, ele tá na mesma faixa de notebooks que tem 3060 ou 4050, né? Sendo que outros concorrentes aí que já tem a 3070 Ti, igual esse Nitro, ficam aí acima dos seus R$10.000. E a boa notícia é que apesar de estar bem interessante, bem barato, essa 3070 Ti não tá capada, tá? Ela não tá limitada, tá entregando uma performance bem alta, só que o problema é que não é só performance que tá alta nesse modelo aqui. A temperatura dele subiu junto com a performance e, bom, vocês vão ver de vez em quando os números ficarem bem altos, batendo ali seus 3 dígitos nesse notebook. Enfim, nós fizemos já vários testes nesse notebook aqui, inclusive fizemos alguns testes ao vivo com vocês e hoje eu quero trazer a conclusão se vale ou não vale a pena comprar esse Nitro 5 com uma 3070 Ti e vamos ver se a Acer fez algum milagre para deixar esse cara tão barato ou se ela economizou em algumas partes importantes para o notebook. E ó, antes de continuar então, já vai deixando aí o seu gostei para apoiar nosso trabalho, tá? E se você não é inscrito por aqui também, se inscreve porque a gente tá com a meta de até o final do ano a gente tentar bater os seus 300 mil inscritos, né? Então se você curte o nosso conteúdo aqui, além de deixar o gostei para ajudar o canal, também se inscreve aí para ajudar a gente a bater a meta, fechou? Agora bora lá, vamos analisar esse Nitro 5 com 3070 Ti que eu sei que vocês estão a fim de comprar. E pessoal, aqui no nosso review a gente sempre começa falando sobre design e construção, só que aqui eu vou ser bem breve, porque convenhamos que ele tá igual basicamente todos os Nitros de 2022, né? É um Nitro padrão construção toda de plástico, construção mais básica inclusive, tá? Com alguns grafismos aqui na tampa, também com a famigerada bundinha, com saídas traseiras, né? Conexões traseiras. E sobre qualidade de construção, é um notebook firme, mas é padrão Nitro, então não espere nada de muito premium por aqui, não se compara, por exemplo, à construção do Helios ou do Triton. É um notebook relativamente grosso também, tem 27mm de espessura e pesa apenas 2,4 kg, o que pode até parecer bastante, né? Mas hoje em dia, comparado com o Dell G15, podemos dizer que é até que leve. Mas nós temos uma novidade ao abrirmos o notebook, porque finalmente temos aqui mais um Nitro com teclado RGB que todo mundo pede. É um RGB de 4 zonas, estilo do Helios 300, bem bonito. Eu achei a iluminação meio médio, tá? Não é muito forte, mas fica bonito mesmo assim, principalmente no escuro, né? Que é onde vai te ajudar a enxergar as teclas. Já sobre o teclado, pessoal, é ABNT e tem o problema de sempre da Acer, tá? O botão Power é integrado ao teclado. Eu já reclamei muito disso por aqui, tá até ficando meio chato, mas notebook Acer costuma botar o botão Power, né, integrado aqui junto, então se o seu teclado der pau por algum motivo, você não consegue mais ligar ou desligar o notebook. O legal do botão Power é sempre ficar meio que separado do teclado, não tem problema ficar no mesmo layout, mas fisicamente, né, o clique dele tem que ser separado e não é no caso desse Nitro. Para falar a verdade, nem nos novos Acer isso mudou por enquanto. Touchpad padrão, não tem nada aqui para elogiar nem para criticar, é o padrão mesmo. E bom, quando a gente chega aqui na parte da tela, aí nós temos um ponto um pouco complicado. A tela em si, pessoal, é ok, é 144 Hz, 250 nits, 45% NTSC, né, de taxa de cores, meio padrão do mercado, tem outros notebooks com essas mesmas especificações, a qualidade não é surpreendente, mas ok, tá dentro da média. O ponto é que esse notebook utiliza uma tela Full HD, sendo que a placa de vídeo dele, a 3070 Ti, já tem performance suficiente para entregar Quad HD, né? É quase o mesmo problema do Strix G16 da Asus, que é o seguinte, o hardware é muito forte, mas se você for jogar na tela interna do Note, você não vai conseguir aproveitar 100% da placa de vídeo na maioria dos casos, né? Porque ela foi feita para rodar jogos em Quad HD e não em Full HD. Claro que no caso do Nitro é menos grave do que do Strix, porque o Strix custa bem mais caro. O Nitro tá na faixa dos seus 7, 8 mil reais, onde os seus concorrentes também têm tela Full HD. Mas nesse modelo, já que a Acer optou por trazer aqui uma 3070 Ti, eu acho que casaria muito melhor uma tela Quad HD para você poder aproveitar a 3070 Ti, que vocês vão ver que em Full HD ela fica sobrando. A parte de performance a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, olhando por uma outra ótica também, dá para falar que, bom, nessa faixa de preços, os concorrentes também não são Quad HD, então não dá para reclamar muita coisa também, temos que aceitar, né? Agora, falando sobre as conexões desse notebook, é um outro ponto onde ele também não surpreende e nem decepciona, tá? Aqui no lado esquerdo nós temos duas portas USBs 3.1, já
das cores azuisinhas. No lado direito, nós vamos ter aqui a entrada para cabo de rede, RJ45, mais uma USB 3.1, então são 3 USBs no total, e a entrada P2 Combo para headsets, né? Tanto para microfone quanto para fone. E bom, na traseira dele, já que ele tem a bundinha, né, e tem conexões traseiras, ele tem a entrada para fonte de energia, uma USB-C que é compatível tanto com DisplayPort e também é compatível com carregamento PD, a gente testou, então isso é um diferencial legal. Alguns concorrentes, né, via USB-C só conseguem trafegar vídeo. O Nitro ele tanto trafega vídeo como também aceita carregamento. E tem HDMI 2.1 para você conectar monitor externo, lembrando que a HDMI desse Note tá ligada direto na 3070 Ti. E como eu tinha falado, tá tudo meio que dentro da média, só talvez a USB-C, o fato dele suportar carregamento, né, via Power Delivery, seja um diferencial, porque em emergências você pode acabar carregando esse notebook aqui via USB-C mesmo, usando um carregador de celular, alguma coisa assim, né? Vai ser muito lento, mas ele suporta. É um ponto aí que temos que destacar. E aqui no canal a gente sempre fala que notebooks que vêm equipados com Ryzen, que é o caso aqui desse Nitro, né, costumam ter uma boa autonomia de bateria, porque os Ryzens eles são mais eficientes energeticamente, né, eles gastam menos energia, e por conta disso, para notebooks eles são muito interessantes, porque faz com que você consiga utilizar o modelo por mais tempo fora da tomada, né? E aqui não foi diferente, ele é equipado com Ryzen 7 6800H e no nosso teste de bateria ele pegou 417 minutos, tá? O que são quase 7 horas de duração, é bastante coisa, ainda mais considerando que a bateria dele é de apenas 57 watts-hora, é uma bateria pequena, né? Normalmente notebooks que pegam 7 horas de autonomia tem uma bateria maior, sei lá, de 90 watts-hora, por exemplo. Então, esse cara aqui tem uma autonomia bem interessante. Lembrando sempre que ele pegou quase 7 horas no nosso teste, que é botando ele no modo silencioso, né, o modo de economia de energia, metade do brilho da tela e no vídeo playback, que é deixar um vídeo rolando até a bateria acabar. No uso prático, você utilizando o notebook no dia a dia, vai durar menos dependendo do que você estiver fazendo, tá? No teste sempre dura um pouquinho mais mesmo. Os alto-falantes, as caixinhas de som são apenas ok, qualidade básica e também não são muito altos, serve aí pro gasto. E a webcam também é outro ponto que é apenas ok, resolução apenas HD, até que gostei aqui da redefinição, né? E vocês estão me ouvindo através do microfone integrado do próprio Nitro nesse momento. E bom, pessoal, até agora vocês notaram que esse Nitro tá bem ok, né? Ele não surpreendeu em muita coisa. Eu acho que de diferencial mesmo, por enquanto, a gente pode falar do teclado que é RGB, que vai agradar uma galera. Mas agora vamos entrar então no assunto de hardware, que é onde a grana desse Nitro está investida, né? Os 7, 8 mil reais que você vai pagar nele, muito desse dinheiro está investido na parte de hardware, que é o que ele foca em te entregar. Começando pelo processador, estamos aqui no Ryzen 7 6800H, de 8 núcleos e 16 threads, um bom processador, mas a gente sabe que ele não é o mais forte atualmente, né? Como eu falei, o ponto forte desses Ryzens dessa geração, que é a geração 6000, era a eficiência energética, mas os Intels, tanto de 12ª geração como os mais novos, 13ª, né, estão bem mais fortes, assim como os Ryzen 7000, que são os novos, também estão bem mais fortes do que os Ryzen 6000. Tanto que vocês conseguem ver na tabela aí do Cinebench que ele não impressiona muito, tá? Mesmo usando o notebook no modo desempenho, que é a barrinha pintada em vermelho, ele fica abaixo ali na tabela, né? Fica entre as performances mais básicas, porque os Intel realmente têm entregado bem mais performance se comparado com a linha 6000 da AMD. Não se enganem, tá? 13 mil pontos que é o que ele pegou, ainda é muita coisa, então ele ainda vai rodar software de produtividade, arquitetura, engenharia, tranquilamente. Não é uma pontuação baixa, tipo, ele não é um processador ruim, não, só que os Intels estão bem na frente. E outra, né? Nesse caso aqui, que é um benchmark focado em CPU, que é o Cinebench, dá pra notar que ele fica na mesma média de outros Ryzen 7 6800H, então nesse Nitro ele não tá pior. Ele tá na mesma média de um Dell G15 de 2022, ou até do Strix G15 também de 2022. Em single core, os resultados também não animam muito. Novamente, ele fica lá embaixo da tabela, junto com os outros Ryzen 7, né? E aqui também não tem muito o que defender mesmo não. Essa geração foi um pouco fraca na comparação. Só que o diferencial desse notebook não é processador, pessoal. O diferencial dele tá aqui. É a placa de vídeo, a RTX 3070 Ti. Se você for comprar esse cara, é por conta dela. Porque estamos aqui numa 3070 Ti de 8 GB de VRAM e ela tá full power, ou seja, ela não tá limitada, não tá capada, como acontecia nos Helios 300 de 2021, que eles até eram baratos, o preço do Helios 300 se comparava com notebooks com 3060 também, mas ele tinha algumas limitações com que fazia que ele tivesse performances um pouquinho estranhas. No caso do Nitro,
a 3070 Ti em si não está limitada. Por exemplo, a gente fez alguns testes sintéticos no Blender, né, que é um benchmark focado em placa de vídeo, e ela foi super bem, conseguiu se manter na mesma média aí das RTX 4060, que custam bem mais caro, né? O mínimo que você vai pagar numa 4060 é R$10.500. E como dá pra ver, ela fica bem na frente aí das RTX 3060 ou até das RTX 4050. Ou seja, para tarefas profissionais de vídeo, seja renderização 3D, edição de vídeo, esse tipo de coisa, ela vai sair super bem. Testamos também aqui o 3D Mark Time Spy e aqui ela conseguiu também liderar a nossa tabela, passando do poder bruto das 4060 até e ficando bem na frente das 3060 ou 4050, que é o grande concorrente desse Nitro, né? Que vão custar basicamente a mesma coisa. Já eu mostro os resultados em jogos, por enquanto a gente está aqui nos testes sintéticos, mas já dá para ver que essa 3070 Ti tá entregando o que ela promete, né? Tá na frente dos seus concorrentes na mesma faixa de preço, chegando nos mais caros dos seus R$10.000 ali, pelo menos em testes sintéticos. Já a gente entra em jogos, só deixa eu falar quais são as possibilidades de upgrades e como é que ele veio configurado também na questão de memória RAM e SSD. Falando de RAM, esse Note veio originalmente com 16 GB de RAM DDR5 já, a 4.800 MHz, sendo dois pentes de 8 GB cada, tá? Ele suporta upgrade de até 32 GB de acordo com a Acer, mas convenhamos que a galera costuma colocar mais e costuma funcionar também. Aí vai cada um por sua conta e risco, tá? Já de SSD, ele surpreendentemente veio já com 1 TB, tá? Coisa difícil. Normalmente esses notebooks mais baratos vêm com 256, 512 GB. Esse cara já veio com bastante armazenamento original e ainda mais, é 1 TB Gen 4 de alta velocidade. Então, SSD bem bom que veio nesse Nitro aqui. E ele tem um slot secundário para caso você queira um SSD extra, né? Você pode colocar um de até 1 TB e pode ser Gen 4 de acordo com a Acer, tá? E o tamanho que ele suporta é o tamanho normal, 2280 mesmo. Ele até tem um espaço vazio na carcaça que parecia muito ser um slot para SSD SATA. Mas não, aparentemente ele não suporta SATA, tá? Esse buraco tá ali meio que à toa mesmo. Eles devem ter reaproveitado alguma carcaça de algum outro projeto e aí ficou sobrando esse espaço ali mesmo. E eu sei que vocês querem ver logo os testes em jogos, mas antes eu preciso falar sobre os modos de performance desse notebook aqui, porque o resultado em jogos pode depender um pouco disso. Através do NitroSense, o software da Acer, né, você consegue configurar se esse note vai rodar no modo silencioso, no modo equilibrado ou no modo de alta performance. E aqui no canal a gente sempre costuma recomendar, bota no modo de alta performance e bora. Só que nesse caso é um pouco difícil recomendar para você utilizar nesse modo aí. Nesse modo de alta performance, esse notebook pode esquentar bastante e chegar a bater 100 graus com uma certa facilidade, tá? Não foi só em um jogo, em alguns jogos ele bate ali seus 100 graus, esquenta demais. Tá certo que tem jogo também que ele não bate, tem jogo que ele fica mais tranquilo, mas sabe que o sistema de refrigeração desse Nitro aqui não tá muito legal e usando o modo de alta performance, às vezes você vai ver a temperatura dele bater nos 3 dígitos. Sem contar que esse modo de alta performance, além de esquentar muito, faz muito barulho, né? Ele pega cerca de 71 decibéis de barulho, o que é muita coisa e chega a incomodar, mesmo se você estiver utilizando fones ali para isolar o som. Então essa aqui vai ser uma das únicas vezes que eu vou te recomendar a utilizar o modo equilibrado ao invés do modo de performance, justamente para não esquentar tanto e para você não sofrer tanto com barulho. O barulho tá tranquilo, já tive vários outros notebooks que eram barulhentos e a gente releva, mas bater 100 graus é um pouco a mais na minha opinião. E aí no modo equilibrado, primeiro que esse notebook limita a temperatura para 95 graus, o que ainda é bem quente, mas pelo menos não atinge os 3 dígitos ali na temperatura, né? Sem contar que o barulho do Note fica bem mais silencioso, pegando só 53 decibéis, que é muito menos barulho, olha só a diferença. Existem outras formas de você tentar controlar a temperatura desse Nitro. Por exemplo, tem um software chamado Ryzen Controller, onde você consegue diminuir esse limite de temperatura que era de 95 graus no modo pré-definição, sei lá, para 90 ou 85 graus, por exemplo. Você consegue configurar isso, né? Dá para você tentar trocar a pasta térmica desse cara, vai que a pasta que veio aqui não tá tão legal, mas vocês já notaram que temos um grande problema nesse notebook, né? Que é a temperatura. Faz tempo que a gente não pega um notebook quente por aqui e, bom, esse cara tá muito quente se você utilizar ele tanto no modo performance pega 100 graus, mas mesmo no modo equilibrado, 95 graus também não é gelado, continua sendo um notebook quente. Isso vai impactar na performance de alguns jogos, a gente já vai mostrar para vocês, e antes de mostrar os jogos, só avisar também que esse notebook tem Mux Switch, tá? Ele não tem Advanced Optimus, mas através do NitroSense você consegue ali habilitar apenas a placa de vídeo dedicada, desligando a placa de vídeo integrada, e dessa forma você sofre menos gargalos se você for rodar algum jogo na tela interna do notebook.
Agora sim, vamos lá, deixa eu falar pra vocês como é que esse cara saiu com relação a jogos. Testamos alguns aqui, vamos começar com os nossos jogos comparativos para ver como é que ele tá com relação aos seus concorrentes e se ele tá capado ou não em jogos, porque a gente viu que para produtividade ele tá 100%. Vamos começar pelo Forza Horizon 5 para começar a medir isso então. E começando também em Full HD, que é a resolução nativa desse notebook aqui. No Ultra, ele já começa mostrando aqui um excelente resultado em performance. Nessa tabela já dá para notar que a gente tá na faixa de performance esperada de uma 3070 Ti mesmo, tá? Tanto que o Alienware tinha pego ali 98 FPS na época que a gente testou ele, que faz um tempo, né? Se a gente retestasse hoje, ele pegaria um pouquinho mais por conta dos drivers mais recentes. E dá para ver também que as RTX 4060 ficam mais ou menos nessa faixa aí, sem usar o Frame Generation. Agora, os reais competidores contra esse Nitro são os modelos com 4050 ou 3060, por conta do preço, né? E aí, não tem comparação, o Nitro fica muito na frente, a única que chega perto é a 4050 usando o Frame Generation. Caso contrário, ele fica bem para trás. Inclusive, dá para comparar aqui com a performance do próprio Helios 300 de 2021, né, com a 3070, que também ficou para trás comparado com esse Nitro novo. E olha que a gente não tá no melhor cenário para 3070 Ti, porque a gente tá em Full HD e ela sobra demais, tanto que mal fica ali em 100% de uso, mas a gente também testou o Forza Horizon 5 em Quad HD, mantendo a qualidade no Ultra, e no modo desempenho ele chega até a passar as 4060 que a gente testou até hoje, né? Mas eu recomendaria você se manter no modo equilibrado, onde você vai ficar na média das 4060, das 3070 Ti, mas não vai escantar tanto. E agora que a gente tá em Quad HD, você consegue ver que a diferença para as 3060 ou para as 4050 se torna ainda maior, justificando ainda mais você querer vir para esse Nitro aqui. Testamos também Red Dead Redemption 2 num preset do alto que a gente tem em Full HD. Ele fica ali entre 113 a 116 FPS, dependendo do modo de performance que você bota. Um bom resultado também, ainda entre as 4060 e acima das 3060 ou 4050. Só que novamente, subindo para Quad HD, aí sim a 3070 Ti brilha de verdade. Ela fica na frente de todo mundo, inclusive na frente das próprias RTX 4060, né? Que dessa vez nesse jogo não tem Frame Generation para se salvar e que tem também uma largura de banda menor que as 3070 Ti, que apesar de ser uma geração para trás, tem vantagens em resoluções mais altas por conta de ter maior largura de banda. E aqui no Red Dead também em Quad HD, a distância para as 3060/4050, que são suas reais concorrentes, já fica ali nos seus 20 FPS mais ou menos de diferença. Muita coisa. E só para concluir, a mesma coisa aconteceu no Assassin's Creed Valhalla. No alto, em Full HD, ela se mantém na frente das 3060, 4050 e entre as 4060. Já em Quad HD, ela sobe um pouco e chega a ficar na frente das 4060 por ter maior largura de banda de novo. Ou seja, a conclusão final é que nessa parte comparativa, ela tá muito forte e sim, tá mais forte do que as 3060 ou 4050 que custam a mesma coisa. Só que a gente notou que em Full HD, a 3070 Ti fica sobrando demais em alguns jogos, por exemplo aqui no Cyberpunk 2077, a gente não consegue usar 100% dela mesmo no Ultra. Isso porque o processador tá gargalando com essa placa de vídeo nessa resolução, que é o Full HD, né, resolução nativa do Nitro. E esse gargalo pode estar acontecendo porque o próprio processador não é tão forte assim, mas também porque ele tá esquentando muito e aí ele acaba sofrendo um pouco de throttling em alguns momentos. Só que a história muda um pouco se a gente subir a resolução para Quad HD ao invés de Full HD, porque aí a gente tira um pouco o gargalo do processador e bota mais peso na placa de vídeo. E aí nessas condições a gente conseguiu rodar o Cyberpunk 2077 no Ultra e usando DLSS qualidade mesmo em Quad HD. E note que nessa resolução a gente consegue aproveitar melhor a 3070 Ti, a porcentagem de uso dela fica mais alta. E é por isso que eu disse mais cedo que esse cara deveria vir nativamente com uma tela Quad HD. Porque para rodar em Quad HD nesse Note, que é o cenário ideal, você vai precisar utilizar um monitor externo ou trocar a tela dele também, que é uma possibilidade, quem sabe a gente não faz aqui no canal no futuro. Mas além do Cyberpunk, a gente testou alguns outros jogos em Quad HD, que é como a gente acha que é o ideal para você utilizar esse notebook sem sofrer muito gargalo. E testamos, por exemplo, Jedi Survival no épico em Quad HD, com FSR qualidade e ele pegou mais ou menos 50 frames por segundo, tá? Inclusive nesse jogo dá para rodar no modo desempenho, já que ele não esquentou tanto. E aqui dá para notar que mesmo em Quad HD, o processador ainda tá gargalando com a placa de vídeo, tá? Ou seja, se o CPU fosse mais forte ou estivesse sofrendo menos throttling, tivesse uma refrigeração melhor, estaríamos pegando uma performance mais alta porque a 3070 Ti conseguiria ir mais longe. Testamos também The Last of Us no alto e com DLSS qualidade, ainda mantendo em Quad HD, e a média foi de 64 FPS, uma média bem boa, ainda mais por essa resolução. E novamente nesse jogo deu para usar o modo desempenho, não esquentou tanto nesse caso. E como esse jogo é bem focado para a placa de vídeo, pode ver aqui que a gente não sofreu gargalo do processador, a gente utilizou bastante
da 3070 Ti, então aqui não temos muito o que reclamar da performance não, ele pegou o que deveria pegar mesmo. Rodamos aí o Warzone 2, que o pessoal sempre pede, no extremo, Quad HD com DLSS qualidade, mantendo 82 FPS de média e usando bastante da 3070 Ti, inclusive surpreendentemente, né? Achei que no Warzone 2 ia faltar processador, não foi o caso. E por fim, testamos o Starfield, né? O jogo que foi lançado aí recentemente, pesadíssimo, um dos jogos mais pesados atualmente, e deu para rodar em Quad HD, pegando 45 FPS no alto, tá? Com FSR ali em 75%. Isso no cenário mais pesado. Se você vai no cenário mais leve, aí ele chega a bater os seus 60 frames por segundo. O problema é que aí também o processador pega seus 100 graus. E bom, pessoal, no final das contas, vale ou não vale a pena comprar esse Nitro com uma 3070 Ti? E bom, em resumo, na minha opinião, cara, não tem um custo-benefício melhor quando se trata de performance, tá? Se você quer performance bruta, você só tá ligando para performance, esse cara é a melhor opção. Por R$8.000, as outras opções que você tem é 3060 e 4050. Você não encontra 3070 Ti nessa faixa de preço, né? O único que você encontra é o Helios 300 com uma 3070 capada, que aí, na minha opinião, em vez de ir no Helios 300, eu com certeza viria nesse cara aqui. Só que quando a gente fala de notebooks, pelo menos assim, na minha opinião, a gente não olha só performance, né? Performance não é tudo, a gente tem que olhar o conjunto em si, o resto dos componentes, a experiência no total, já que no notebook você não tem só a placa de vídeo, você tem aqui uma tela para você aproveitar teu jogo, teclado, sensação térmica, tudo isso. E bom, a construção desse note é básica, a tela é básica e o sistema de refrigeração dele nem sequer é básico, né? Podemos dizer que é ruim mesmo. E aí, os concorrentes dessa mesma faixa de preço podem não ter tanta performance, mas eles vão esquentar menos, então você vai se preocupar menos com isso, né? Não vai ter que baixar software para controlar a temperatura ou trocar a pasta térmica, né? Ficar se preocupando em não utilizar o modo turbo, por exemplo. Alguns têm telas melhores, como é o caso do Triton, que fica mais ou menos na mesma faixa de preço. Outros têm construções melhores, no caso do Legion, sem contar que a maioria deles vai fazer menos barulho também, com exceção do Triton, que também é bem barulhento. E aí, a decisão fica com você tem que ver se performance realmente pesa tanto na tua avaliação. Se para você o mais importante é que o notebook tenha mais performance, esse Nitro tem mais performance do que os seus concorrentes, sim. Pela faixa de preço dele, tá entregando muito e vale muito a pena nesse ponto aí de performance, só peca no resto do conjunto mesmo. Inclusive, comenta aí, vocês são do time performance somente ou vocês preferem um conjunto um pouquinho mais acertadinho? Gostaria de ver a opinião de vocês aqui nos comentários. E ó, se você for comprar esse modelo, não se esquece de dar uma olhada no nosso site, benchpromos.com, vou deixar o link aqui na descrição, porque a gente posta promoções de notebooks lá, de repente esse Nitro aparece em alguma promoção custando um pouquinho abaixo, né? A gente avisa na página do produto se tem cupom de desconto para utilizar, cashback, esse tipo de coisa. Então não sai comprando qualquer notebook, entra no nosso site antes, porque você pode acabar economizando um pouquinho, seja com cupom, cashback ou esperando alguma promoção pipocar ali na página inicial também. Temos também os nossos grupos de promoções no Telegram, no Discord, vou deixar todos os links aqui na descrição para você poder participar. Enfim, pessoal, não sei se vocês curtiram esse Nitro, mas se vocês curtiram pelo menos o vídeo, né? Deixa aí o seu gostei para apoiar nosso trabalho por aqui, pro vídeo ser mais divulgado aí pra galera, né? E deixa aqui nos comentários também se vocês querem que a gente teste algum modelo específico de notebook que a gente não trouxe aqui pro canal também, pra gente saber o que vocês querem ver mais pra frente, fechou? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até o próximo então, valeu!